Boa tarde, pessoal. Vamos para a segunda live do dia da nossa maratona. Vamos entrando, né? Muito bom ter vocês de novo. Quem acompanhou a parte da manhã com a professora Ana Paula Mello, já está gravada, né? E agora nós vamos falar com o Dr. Gustavo Teixeira. E nós vamos falar sobre um tema que eu adoro, que é sobre o poder transformador da educação. E falar com o Gustavo, ou o Dr. Gustavo para muitos, é um privilégio, porque ele tem uma história em relação à parte da educação, da escola, da inclusão, né, das crianças com transtornos, da educação especial e com o esporte, que nos aproxima e eu acredito que vai encantar a todos vocês. É um profissional do qual eu tenho profunda admiração. Eu não sei se ele já entrou. Quando ele entrar, ele vai me convidar. Deixa eu ver se... Mas eu já vou até lendo aqui, tanta gente bacana entrando. Ah, ele entrou. Ele já vai me convidar e eu vou apresentar. Uma das coisas que eu mais gosto dele é que ele é bem também assim, simples, né? Eu falei para ele, me passa o seu currículo. Ele passou uma linha, mas aí a gente tem que falar. O Gustavo, ele tem uma formação em Denver, nos Estados Unidos. Ele vai enrolar o meu inglês macarrônico. Ele mandou, eu sei que você mandou, Gustavo. Ele é membro da Academia Americana de Psiquiatria de Crianças e Adolescentes. Ele é palestrante internacional e nacional na parte de educação especial e inclusão. Ele é também, gente, médico graduado, né, em Denver, é cofundador e diretor executivo do CBI of Miami, nos Estados Unidos, professor visitante, agora olha o meu inglês macarrônico, depois o Gustavo corrige, do Departamento de Educação Especial da Universidade Bridgewater State dos Estados Unidos. Ele vai corrigir isso para mim, porque eu sou péssima, tá? Ele é mestre em educação, tá? E também ele é autor de livros. Eu vou mostrar só o primeiro que eu li na minha vida, com direito à dedicatória, para ele lembrar. Fora o Manual do Autismo, o Reizinho da Casa e outras coisas mais. Mas eu também não posso deixar de falar do Gustavo, triatleta, do Gustavo, marido da Camila, pai do João e pai do Pedro, que é o nosso convidado, que é um médico apaixonado pela educação. Então, eu vou deixar vocês irem entrando, ele vai conectar com a gente direto dos Estados Unidos. Super ocupado, mas ele arranjou esse tempinho. Ele está conectando. Oi, Renato. Gustavo, muito obrigada, porque eu sei que a sua agenda é lotada. Nada, que isso. Mas eu não podia deixar, que você é super assim, né? O seu currículo, isso. Aí a gente tem que falar que não é só isso. E ainda tem o currículo que você mais se orgulha, né? Pai do João, E tá aqui no pai meu do office. Pedro. O pai do João e do Pedro. Marido da Camila. Né? Olha aqui, eu tô no meu Marido da office, que aqui Camila. é duplo office, né? Do lado de quem? E do lado de cá tá sendo o espaço do treino aqui. Não. Tô Então, vendo. compartilhado aqui. É bem sua cara, é bem você, né? Então, assim, em primeiro lugar, muito obrigada. Você não sabe, quando eu contei para algumas pessoas que você ia fazer a live, o pessoal, não acredito, porque assim, é muito bacana. Então, em primeiro lugar, obrigada. Tá? Já está todo, vai treinar ou já treinou?
Vai treinar depois, né? Se eu te conheço, Vou vai treinar treinar, ainda, né? vou treinar. Vou treinar. Então, depois a gente conta esse sobretempo, como a gente se conheceu, né? Mas depois a gente conta como foi o nosso encontro, porque a gente já se conhecia. Eu vou começar já de cara com a pergunta, assim, da tua trajetória, né? Como é que o rapaz lá do interior de São Paulo vai fazer medicina, né? Faz essa jornada e vira depois o diretor e cofundador do CBI. É uma historinha pequena, né? Então, eu saí de Rio Preto, eu sou de Rio Preto, interior de São Paulo. Eu saí de Rio Preto com 17 anos, fui fazer intercâmbio, morei um ano em Denver, terminei a high school, terminei o colégio em Denver e recusei uma bolsa de estudo para jogar soccer, futebol brasileiro na Reed, Universidade lá de Denver, que eu queria ser médico. E daí voltei para o Brasil, então, recusei, voltei para o Brasil, fiz medicina em São Paulo, tal, acabei no Rio de Janeiro, fiz 6 anos de medicina, fui me especializar em psiquiatria e psiquiatria infantil. O que acontece, né? Nesse período, eu comecei a ter contato, obviamente, com literatura médica, por volta de 2000, 2002, e foi algo que, primeiramente, começou a me chocar muito, porque eu tinha acabado de passar 10 anos de educação formal em medicina, 6 anos de faculdade, 2 anos de psiquiatria num grande centro de psiquiatria do Brasil, no Rio de Janeiro, 1 ano de psiquiatria infantil, 1 ano de dependência química. Então, são 10 anos de ensino formal dentro da área de medicina, né, e saúde mental. E daí, quando eu abro os livros de psiquiatria, os guidelines europeus e americanos, o primeiro item de tratamento, antes de medicação, antes de qualquer outra coisa, é psychoeducation, psicoeducação. Isso me chocou muito na época, porque eu tinha acabado de passar 10 anos estudando e nunca tinha ouvido falar, ninguém no Brasil falava disso, né, e que me incomodou. Eu comecei a vir muito para os Estados Unidos para congresso e eu lembro que eu ia para a livraria Borders, que é uma livraria que faliu aqui nos Estados Unidos, não existe mais, uma rede imensa. Eu chegava no chão da livraria, sentava, pegava os livros de psicoeducação, ficava estudando lá, me deliciando. Eu ia dar o curso na Bridgewater State e ficava estudando em Boston. E daí eu falei, cara, não tem esse tipo de literatura. É o primeiro item de tratamento, como é que não tem isso? Porque a gente tem que trabalhar conceito psicoeducacional com as famílias, com as escolas, com os profissionais, porque daí a gente consegue aumentar a adesão dos pacientes ao tratamento. Tem que ter isso. Um diagnóstico perfeito, prescrever como ninguém se o paciente não aceitar o tratar. E quando a gente fala em saúde mental tem muita desinformação, muito preconceito. E daí eu peguei e comecei a produzir o material brasileiro, né? E aí eu comecei a escrever os livros, a ação no Brasil, e daí realmente minha carreira mudou, porque daí eu passei a ser o médico que era convidado para dar aula em universidade, dar aula em escola, é uma coisa esquisita para muitos, né? O pessoal não entendia direito. E assim, eu comecei a me interessar muito por isso. Eu vi os resultados, né? Aquela família, quando tem informação psicoeducacional, tem mais chance dela aderir ao tratamento, porque diminui o preconceito, né? E é uma área que tem muito preconceito, né? E a partir daí, a partir desses meus treinamentos, desses meus cursos em escolas, eu acabei me envolvendo num programa de mestrado em educação de uma outra universidade americana, Framingham State University. E daí que o pessoal no Brasil é maluco mesmo, né? Que um médico vai fazer mestrado em educação, o médico faz mestrado em medicina. E foi algo também que chamou a atenção na época e chamou a atenção também aqui no mestrado, né? Porque a turma de mestrado, professores de escolas da região, na verdade eram professores escolares, né? E o pessoal realmente falava, cara, é diferente. E uma professora dando a disciplina de educação especial, ela é portuguesa, mora aqui nos Estados Unidos já há 50 anos, uma grande amiga, Silveira. Eu falo para ela que ela é minha anja da guarda. E ela viu meus livros em português, achou fantástico e me convidou para dar na
numa outra universidade que ela coordenava, que era o Raul Reizinho, que era a Bridgewater State, né? E daí, em 2008, eu fiz um primeiro curso lá com professores da região de Boston, na universidade. Era um curso de mestrado, então era uma disciplina eletiva no mestrado lá da Bridgewater. E acabou que um curso que era para ser um curso de verão acabou se transformando num curso regular da universidade, porque a aceitação foi muito grande, o pessoal gostou muito, era um médico dando um curso numa faculdade, né, de educação e tal, isso gerou muito bafafá na universidade, o pessoal gostou, enfim, eu comecei a dar esse curso desde 2008, já tem mais de 10 anos que eu vou lá todo verão. Então, assim, e minha carreira, obviamente, inclinou toda para a educação, né? Quando chegou por volta de 2014, eu meio que cansei da realidade no Rio, filhos pequenos, a violência, né? Eu lembro que eu voltava 10 horas da noite de Niterói, do consultório de Niterói, passando pela Brasil, pela Avenida Brasil, e daí aqueles episódios que só quem mora no Rio conhece, né? O pessoal acha que é coisa da Globo, mas não é. Tipo, fiquei preso na Avenida Brasil fechada porque tinha tanque de guerra da Marinha trocando tiro com traficante, né? E assalto na minha frente, enfim, aquela coisa que a gente já conhece. E daí aumentou meu tempo para cá para estar trabalhando só com educação, da aula mesmo, né? Então, assim, aquela coisa, aquela história esquisita. Era um médico que queria deixar de ser médico para ser educador e tá full time dando aula aqui. Eu entrei com um processo no governo americano, que é um visto especial chamado EB1, que é para portadores de habilidades extraordinárias, né? Na verdade, o que você faz, você prova que o país de origem é um trabalho diferenciado que pode ser importante para o Estado americano. 10 dias dessa petição, o governo americano concedeu um green card para mim e para minha família, né? A Camila falou, só sai do Brasil, que a Camila também é médica, falou, só vou largar também se tiver green card. E daí o governo americano concedeu o green card que eu pudesse trabalhar com psicoeducação aqui nos Estados Unidos. E daí, isso foi início de 2016. E daí a gente se planejou para no final de 2016 vir embora. E daí, porque eu estou contando, porque uma coisa é conectada à outra, até chegar no CBI, né? Então, assim, a gente tinha a aprovação para vir para cá, e em 9 meses eu estaria morando nos Estados Unidos, desempregado pela primeira vez na vida, ia procurar emprego em universidades aqui na Flórida, né? A gente escolheu a Flórida por ser um estado mais próximo do Brasil, o clima mais parecido, culturalmente mais parecido, só que eu ia chegar desempregado, né? E daí eu resolvi botar em prática um projeto antigo que eu tinha de oferecer treinamentos em baixo custo, a gente realmente trabalhar a universalização do conhecimento dentro dessa área e tal. Só que eu tinha uma dificuldade muito grande na operação, porque eu não tinha conhecimento. Tinha um conhecimento técnico, tinha os meus seguidores, eu achava que tinha um potencial enorme, mas eu não sabia, não entendia muito do business, né? E até que eu conheci o João Roberto Magalhães, já um executivo da área da educação no Rio de Janeiro, conhecido tal, que a gente reuniu uma vez, eu mostrei, eu não conhecia ele, eu fui apresentado por uma pessoa em mercado financeiro, ele gostou muito da ideia, eu falei, olha, eu estou indo para Nova York fechar um contrato com uma universidade lá, e quando eu voltar a gente conversa, e assim foi, ele foi pensando, quando ele voltou, a gente tinha uma certa pressa de se encontrar, porque os dois estavam muito entusiasmados com isso. E daí, nessa questão de não ter muito tempo, eu indo para Niterói, eu trabalhava na Barra. Nesse dia eu estava indo para Niterói e ele indo para o centro da cidade, trabalhar na empresa de educação que ele trabalhava. E acabou que a gente não tinha como se encontrar, a gente acabou marcando no Starbucks ali do Via Park. E daí a gente sentou no Starbucks do Via Park, reunimos, decidimos, planejamos. Tinha uma demanda interessante, que era lançar para o 2 de abril, que é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. A gente tinha um curso, tinha acabado de lançar um livro de autismo, e eu falei, a gente vai lançar esse curso. E daí foi um desafio, mas em 9 dias a gente conseguiu estruturar basicamente a empresa e lançar o treinamento em 9 dias. E foi um sucesso, né? E aí começou o CBI. Daí a gente veio trabalhar
trabalhando os 9 meses até eu vir embora. Quando eu vim embora para cá, eu fiquei exclusivamente trabalhando com o CBI. O João saiu da empresa em que ele era um dos principais diretores e ficou exclusivo com o CBI. E a partir daí o CBI começou a crescer muito, né? O ano de 2017 foi um ano que a gente cresceu bastante. Até chegar em 2018, quando a gente começou a fazer parcerias com universidades do Rio e pôde oferecer cursos de pós-graduação. E daí realmente que a gente decolou e hoje a gente está com 21 programas de pós-graduação aprovados pelo MEC, enfim. E a gente nunca largou a nossa missão desde o início, que era, não, a gente é formador da educação, a gente quer transformar o país, ajudar a transformar o país através da educação, como? Ajudando a universalizar e democratizar a informação. E a forma de fazer isso é oferecer cursos de alta qualidade, então a gente busca os melhores professores disponíveis no mercado e o mais importante, ou uma das coisas mais importantes, a gente oferece os treinamentos em valores acessíveis, porque daí a gente consegue atingir todo mundo, né? Não tem essa de, o curso é muito bom, tem que cobrar caro, não. O curso é muito bom e a gente cobra num valor bem acessível, porque a gente daí universaliza. Por isso que hoje a gente tem turmas de pós-graduação com 3 mil alunos, né? Porque a gente realmente quer oferecer em valores acessíveis. Então, acho que essa história esquisita do médico que queria ser professor. E é isso. E no tempo livre, nas madrugadas, ou acorda mais cedo e tal, eu faço Ironman. então a minha válvula de escape são os treinamentos. Ele só faz Ironman, entendeu, gente? Só Ironman. Mas assim, aí nós falamos... Só falar uma coisa aqui. Estou usando essa camisa aqui em homenagem a você, já que o tema é esporte, né? Esporte e educação. Essa camisa aqui é a camisa do Rio Preto Whalers, que é o ano lá da minha cidade de Rio Preto, e que o CBF Miami e o BBF Chicago, que é a nossa empresa de treinamentos executivos, é o patrocinador máximo. Então, o Rio Preto acabou de ser bicampeão paulista no ano passado, né? Bicampeão paulista, campeão da Série 2 do Campeonato Brasileiro. Vai disputar. Agora está tudo interrompido devido ao Covid, né? Mas voltaremos em breve aí com o Rio Preto Vale. Tem um projeto social que foi o que me encantou. Foi um projeto social Touchdown do Futuro, que eles trabalham com crianças em necessidades especiais lá em Rio Preto também. Então aqui, ó, camisa do Rio Preto Valles também. E eu acompanhei no dia que você botou a camisa lá, né? Você é apaixonado por esporte, você é apaixonado por educação e você é apaixonado também pela democratização e também pelo trabalho solidário, né, Gustavo? É uma coisa que te brilha aos olhos. Eu acho que não é uma coisa que brilha mais para a outra. Quando você fala, brilha tudo, né? E quem te conhece ao vivo sabe disso. Na verdade, tudo tem que estar... Uma coisa tem que estar conectada com a outra, né, Renata? Tudo tem que estar conectado. Então, é natural. E você vive isso. Agora, a gente falou tanto em CBI, aí vem minha pergunta que já até me fizeram aqui. Mas o que é CBI of Miami? Então, o CBI então, é essa empresa de ensino 100% online que eu criei ao lado do João Roberto Magalhães e que a gente começou lá em 2016, logo que veio minha aprovação do Green Card para vir. E já era um projeto antigo que a gente conseguiu botar em prática em 2016. E a gente tem ofertado treinamentos, no início apenas treinamentos dentro da área da saúde mental da infância, mas para pais, para educadores e para profissionais de saúde mental, né? Então são cursos 100% online pelo CBI Miami e que a gente oferece treinamentos sempre em valores acessíveis. Nós estamos com 20 mil alunos de pós-graduação, 40 mil alunos no total, né? Os livros também. Então, basicamente, é uma empresa de educação 100% online que a gente oferece treinamento dentro da área principalmente dentro da área da saúde mental da infância. Isso é o CBF Miami. Eu lembro que você lançou essa plataforma num congresso de educação.
que estava a Tânia Zaguri, estava o Alex Rocha, tá, Era o evento que eu organizava desde 2013, né? Depois se transformou no evento do CBI, presencial. Exatamente. Então, eu te conheci assim, nesses eventos voltados para educadores. Eu me sentia um pouco ET, porque eu era da educação física e a maioria era professora de escola, psicopedagoga, diretora de escola, psicóloga. Então, eu também me sentia um pouco ET, mas eu ia. E quando você lançou, eu lembro muito bem que teve gente que olhou torto, que assim, todo mundo hoje está com Covid, está todo mundo se ligando nas plataformas, mas em 2016 as pessoas olhavam um pouco torto para isso, e você, destemido, foi lá e colocou, e inclusive eu fui aluna de algum desses cursos. Como é que foi esse começo aí? No início que a gente viu é o seguinte, primeiro, aparentemente, né, eu sentia que o mercado brasileiro estava pronto para esse ensino online, né? Então eu vi um oceano enorme de oportunidades para trabalhar isso, para ofertar treinamentos online, mas eu tinha a ciência que seria muito difícil, né? Porque, bom, não preciso dizer, a gente começou a CBI com R$ 4.000, né? O João, R$ 2.000, eu botei R$ 2.000 e assim começou a empresa. E a gente estruturou tudo, montou tudo e sobraram R$ 700 que a gente fez o primeiro anúncio para a divulgação do treinamento, né? Então foi uma coisa que eu trabalhava no emprego, né? Então eu trabalhava no consultório até as 10 da noite, o João na empresa de educação que ele era diretor até, sei lá, 7 da noite, e a gente se reunia 10 da noite, ia lá para a clínica na Barra, gravava, reunia, gravava, e então a gente saía da Barra muitas vezes 2 horas da manhã, Camila me ligando, onde é que você está? A Tati, hoje, mulher do João, onde é que você está? E a gente ia buscar lugar para jantar, 2 da manhã, e não tinha na Barra da Tijuca, 2 horas da manhã, estava tudo fechado. A gente ia como é que chama ali em clínica? É o alemão. A gente ia comer um sanduíche de pão com linguiça no único lugar aberto que tinha essa hora, né? E então, assim, a gente foi fazendo, só nós dois, no início, né? E sempre com essa questão. A educação online em 2016 ainda era muito vista como algo de má qualidade, né? E além de primeiro que achava que era de má qualidade, segundo que os valores tinham que ser valores um pouco mais baixos, as pessoas falavam que é barato porque era porcaria. Então tinha essas duas questões. Eu falei, a gente vai mudar isso. Então a gente começou a buscar os melhores profissionais do mercado, né? Que tinham já uma reputação, que eram excelentes profissionais, metodologia do CBF Miami, porque o que tinha de educação online no Brasil na época era muito ruim. Então a gente fez uma pesquisa, eu já tinha um pouco dessa expertise das universidades americanas de metodologia, né? E o João veio muito com algumas metodologias europeias. A gente juntou e criou uma metodologia brasileira, com as culturas, né? Obviamente levando em consideração a cultura brasileira. Criou uma metodologia de ensino de vanguarda, e daí, assim, a gente acabou criando algo imbatível, né? Quer dizer, usou a tecnologia de educação online, os grandes profissionais do mercado, os grandes profissionais do Brasil, né? Uma metodologia de vanguarda sendo em valores acessíveis. Depois a gente vai quebrar essa história que a educação online é ruim, e realmente era ruim no Brasil. E daí a gente veio querendo mudar isso, né? E, assim, logo de cara os cursos começaram a fazer sucesso, mas ainda assim eram cursos livres, a gente adaptando a metodologia, então tinha muitos alunos se queixando que era muito conteúdo e entregue em pouco tempo, não estavam dando conta de estudar. Então a gente foi adaptando a metodologia, a gente começou a oferecer conteúdo a cada 2 semanas, né? E assim a gente foi ajustando, até a metodologia que a gente utiliza hoje, né? As pós-graduações fazendo muito sucesso. E é isso, acho que a gente não perde essa essência, né? E obviamente tudo foi crescendo, né? Depois chegou a Fer, que foi nossa primeira estagiária, né? Tenho o maior orgulho, hoje a Fer é sócia do CBI, ela começou com a gente, ela acreditou, ela recusou depois que estava trabalhando para trabalhar em grandes
empresas quis ficar com o CBI que estava começando. E daí hoje a Fer é nossa sócia no CBI, então sou eu, João e a Fer. E daí a empresa foi crescendo. Hoje a gente tem uma base na Barra da Tijuca aí com 30 funcionários. A gente tem uma outra base de gravação na Barra da Tijuca. Então tem duas bases, que hoje, infelizmente, tá todo mundo trabalhando no home office, mas são duas bases no Rio de Janeiro, né? São mais de 100 professores trabalhando com a gente. No total são mais de 40 funcionários, tem alguns que trabalham online também. Então, assim, a gente acabou criando uma robustez, mas sem perder essa essência, né? Então, a gente busca os melhores profissionais, a gente quer oferecer os melhores cursos em valores acessíveis, né? Então, acho que isso é um pouquinho da nossa história. E ainda tem uma chancela internacional e os cursos podem ser em espanhol, inglês e português. Já tem essa ousadia. Sim, é verdade, os cursos em inglês, a gente interrompeu e a gente, obviamente, hoje a gente foca em português. Estamos com os cursos, começando os cursos em espanhol. A gente, infelizmente, teve que dar uma interrompida agora nesse projeto dos treinamentos em espanhol devido a essa questão da Covid, né? Porque essa questão de internacionalização é uma questão muito cultural, né? Não adianta você fazer, um curso em espanhol e acha que vai pegar a América Latina toda. Não, a gente tem que ir individualizando isso, né? Tem que as questões culturais de cada país, né? Mas hoje o foco está nos treinamentos em português devido a essa questão também do Covid, né? O Cadu Monteiro falou assim, vocês se tornaram até personagem dos Simpsons. Então, essa foi uma brincadeira. Foi muito bom. Mas agora sim, essa introdução... Mas é isso, né? Então a gente... Pode falar. Não. Essa introdução é muito boa, Gustavo, para as pessoas entenderem essa história desse médico que deixou o futebol e que é apaixonado por educação, que é realmente uma quebra de paradigma. É uma quebra de paradigma. Aí vem aquela história. Eu, antes de conhecer Gustavo Pessoa, né? Eu tinha o Gustavo autor, que eu lia, e o Gustavo que tinha pacientes que estavam comigo na academia, né? Então, assim, tinha toda uma relação já havia naquelas crianças que vinham para a academia um olhar diferenciado desse médico que prescrevia natação, prescrevia atividade física, prescrevia esporte. Eu já, que médico é esse? Né? Então, vamos ler, vamos saber quem é esse médico, porque gostei disso. E aí vem assim, por que esse médico que é ligado à educação, que entende que a família faz parte do processo, que estuda psiquiatria infantil, vai falar assim, tem que ter esporte, tem que ter atividade física, isso é receita médica também. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que eu acho que é a união de duas coisas, né? Primeiro, a medicina baseada em evidência. Obviamente, o médico só pode fazer, só deve fazer, só pode fazer o que é medicina baseada em evidência. Se não vira achismo, cada um faz o que quer, como tem muito picareta por aí fazendo. Então, a primeira coisa é medicina baseada em evidência. Tudo que você faz não é porque eu acho isso ou eu acho aquilo. Quem sou eu para achar alguma coisa? Quem é Gustavo Teixeira para achar ou deixar de achar alguma coisa? Eu não tenho que achar nada, eu não tenho direito de achar nada, porque a partir do momento que você falar eu acho isso ou eu acho aquilo, você aumenta a margem de erro. A gente tem que ter uma referência, a referência tem que ser a ciência, né? Então, em primeiro lugar, é a união dessa questão de medicina baseada em evidência, né? Tem que ver o que de fato cientificamente funciona, e obviamente que entra esse lado também esportista, atleta, né? É um plus, é um algo a mais aí, né? Para reforçar a importância disso, né? Por experiência própria, mas é óbvio que a base disso é a ciência, a medicina baseada em evidência, né? Então, a ciência dá esse suporte, né? Para a gente, quando a gente cria um plano individual de tratamento, a gente englobar também o esporte. Isso é fundamental. Não vejo de outra maneira. E aí tem uma pergunta já tem perguntas aqui para você. A Vanvan, o apelido é Vanvan, tá? Que ela é nossa
tá aqui com a gente. Ela trabalha com natação, tá? Na academia. E ela trabalha com crianças com TEA, com autismo. Ela falou assim, eu corri lá no Instagram dele e vi que ele tem um trabalho com autismo. Então, ela pergunta, o que te levou a estudar o autismo? Então, isso é uma coisa interessante, porque quando a gente passa pela faculdade de medicina, são 6 anos de educação formal, você não escuta uma única vez a palavra autismo. Você não escuta dentro do estudo das especialidades, em pediatria você não escuta, em psiquiatria você não escuta. Assim, é bizarro, é um absurdo, né? E obviamente depois que você começa, obviamente por me especializar, obviamente você vai ser importante. E sempre assim, quando a gente pensa em psicopatologia da infância, transtorno do espectro autista, adição e hiperatividade, são as duas grandes condições, né, que a gente encontra maior incidência, né, transtorno desafiador opositivo, H e transtorno do espectro autista. Então, são 3 áreas do conhecimento que o especialista tem que ter muita informação, né, porque é o dia a dia nosso, o nosso dia a dia de trabalho como clínico é lidar com crianças com diagnóstico de TDAH, de transtorno desafiador opositivo, de espectro autista. Então, acho que são áreas muito importantes que agora está começando a mudar, né? Agora eu já vejo alguns departamentos de pediatria já trabalhando melhor isso, né? Isso é importante, porque não é apenas o super especialista que tem que conhecer. Na verdade, quem tem que conhecer todos os médicos, toda a classe médica. O primeiro médico em que a mãe vai procurar ajuda é o pediatra. E se essa criança chega no pediatra com 1 ano de idade e o pediatra no momento, e muitas vezes fala besteira, fala, mãe, isso é besteira, isso está na moda, você é muito ansiosa, menina mais lenta, cada criança tem o tempo dela, né? Se o pediatra não tem conhecimento, vai falar besteira, e vai atrasar o diagnóstico, e vai atrasar o tratamento, né? Então, o trabalho de formação do pediatra trabalha muito treinamentos também de conscientização de artes, porque eu diria, o principal profissional médico que tem que ter conhecimento a respeito de psicopatologia da infância, né? Porque a gente tem a oportunidade de fazer diagnósticos precoces, aproveitar essas janelas de oportunidade, né? Mesmo que ele não saiba tratar, mas que ele saiba pelo menos identificar que tem algo importante ali, que precise de uma investigação mais especializada e ele possa encaminhar, né? Então, essa informação básica para o profissional da pediatria é essencial, né? E é algo que está começando a mudar agora, né? Isso é bom. A gente está com um pequeno delay, mas está tranquilo. É muito corajoso, Gustavo. É a sua que está... É o meu, não é o seu, não. É muito corajoso da sua parte e muito humilde, como médico, você colocar essa ferida de que na medicina não se fala nisso, no curso de neuropsiquiatria também de neurologia não se fala nisso, e ser corajoso e humilde porque mostra que você fez um percurso de ir buscar para poder falar, né? E assim, aí vem também a minha pergunta em cima disso, né? Você, inclusive dentro do CBI, tem cursos que você faz só para pediatra mesmo, para médico, e todo mundo fica perguntando, posso entrar? E vocês dizem, não, é para médico pediatra. Você acha que ainda estamos no Brasil, ainda melhorou, mas ainda estamos no Brasil atrasados, tá? Em relação ao diagnóstico precoce, tá? E perto de outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, onde você está agora? Não, com certeza, né? Com certeza é um caso muito grande do diagnóstico. A gente vê isso na prática, a gente vê em estudos, né? Então, o ideal é que esse diagnóstico possa ser feito por volta de 1, 2 anos de idade, né? Para a gente aproveitar essa janela de oportunidade, né? Mas é claro que até aqui nos Estados Unidos não é o ideal, está longe do ideal aqui. A gente sabe que o serviço de saúde tem muito a desejar, né? Não existe um sistema único de saúde aqui, tudo é privado, o acesso é de especialistas aqui. Então, aqui também não é perfeito. Então, o
ideal seria esse diagnóstico por volta de 1 ano de idade, seria o padrão ouro em qualquer lugar do planeta, mas que aqui nos Estados Unidos não ocorre, tá? Aqui é por volta de 2, 3 anos de idade, ainda assim está num período que dá para fazer intervenção precoce. Agora, os estudos brasileiros colocam que o diagnóstico de autismo no Brasil ocorre entre os 8 e 11 anos de idade, né? Então, é uma realidade muito pior, né? Então, a gente tem muito a se fazer ainda, não conseguir diagnosticar, né? Por isso que é importante, os médicos pediatras têm um conhecimento dos marcos evolutivos do desenvolvimento, né? Que eles consigam rastrear, utilizem ferramentas de rastreio de sintomas, para que eles possam, pelo menos, tem alguma coisa de errado aqui, e sabem encaminhar para os centros de especialização, né? Os serviços de neurologia da infância, os serviços de psiquiatria da infância, onde estão presentes. Você fala muito nas suas palestras, nos seus cursos, dessa relação família, né, escola, no caso, a equipe médica ou os terapeutas e o esporte. Por que é tão importante esses pilares nesses tratamentos com essas crianças com transtornos e nesse quesito da educação especial? É tão importante para você esses pilares, porque que você sempre está amarretando nisso e cutucando a escola, cutucando o professor, para não trabalhar sozinho. Renata, isso aí não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu falo, né? O que eu acho, digamos assim, né? É o que eu falei. Tudo tem que ser feito medicina baseada em evidência, né? Quem sou eu para achar alguma coisa, né? Isso é o que a ciência fala, né? Então a gente não tem que ter achismo, eu acho isso, ou eu acho aquilo, ou isso comigo funciona. Eu adoro isso, né? Quando você pega questões que não estão protegidas pela ciência, que a ciência não confirma a eficácia, você encontra o profissional falando, mas comigo funciona, os meus pacientes funcionam. Isso é ridículo, é absurdo, a gente tem que se apegar a alguma coisa, né? A ciência não é perfeita, mas é o melhor que nós temos e tem que se apegar a ela, né? Então, quando eu falo dessa questão da importância de trabalhar dentro de qualquer área do desenvolvimento, né? Dentro da área da saúde mental infantil principalmente, mas isso funciona em qualquer área de tratamento médico, essa questão de unir forças, a família, a escola, os profissionais da saúde, né, realmente ter esse trabalho conjunto, isso é baseado em evidências científicas, a ciência mostra isso, né? E eu não vejo outra maneira de se trabalhar, né? Para você trabalhar, você tem que trabalhar sempre junto com a família. Eu lembro, esses tempos eu estava revendo alguns slides antigos meus, slides aí de 2005, 2004, e que eu já falava isso, né? É fato. A gente, e os estudos colaboram para isso. A gente, para trabalhar em saúde mental da infância, tem que ser um trabalho conjunto, não tem outra maneira. Tem que trabalhar muito bem a família, tem que estar casado mesmo. A família com os profissionais de saúde mental da infância, com os profissionais de educação, tem que ter esse trabalho conjunto, tem que existir uma comunicação clara e direta, né? Eu costumo falar que as intervenções não são tratamentos multidisciplinares, são interdisciplinares, né? Não basta ter várias especialidades ou várias intervenções, elas têm que trabalhar em conjunto, né? Então, isso serve muito para o transtorno do espectro autista, porque são várias intervenções diferentes que muitas vezes são necessárias, mas isso serve para qualquer intervenção em qualquer área da saúde mental da infância. Tem uma pergunta aqui do professor André Trindade, que está no nosso time agora do CBI, foi aluno também. Ele é nosso professor. E é nosso professor, né, da nossa pós que está lançando aí, né? Todo mundo, tá a Aline aqui também, tá o Cadu, o time todo da pós está aqui. O André perguntou assim, para você, Gustavo, se possível, né, por favor, você pode mencionar a importância da terapia ABA, que nos Estados Unidos está implantando dentro das escolas, porém, no Brasil, ainda ficamos restritos a atendimentos terapêuticos pontuais? Essa é uma questão, o modelo aplicado da análise de comportamento aplicada nos Estados Unidos foi um modelo implantado dentro da instituição de ensino, porque uma coisa muito inteligente, né? A saúde aqui nos Estados Unidos é privada, né? O sistema de saúde é privado, né? O que é universal aqui é a educação. Toda criança aqui que está nos Estados Unidos tem direito à educação, mesmo ilegal. Você está aqui nos Estados Unidos ilegal, mas a educação é universal. A criança tem que estar na escola, né?
E esse modelo de implantação dessa intervenção foi implantado na escola, né? Por essa questão, que é uma maneira de universalizar, então isso é feito através da educação. E outra questão importante é o seguinte, os estudos para a eficácia da análise de comportamento aplicada para o autismo mostra que são necessárias 40 horas de análise de comportamento aplicada por semana. Como é que você faria 40 horas de aba por semana dentro do sistema da saúde? Seria impossível, né? No Brasil já é impossível, quanto mais aqui, que seria muito mais caro, né? Mas se isso é implantado dentro das escolas, isso é possível, porque todas as crianças passam mais de 40 horas semanais na escola. Então é possível fazer isso, né? Então, por isso, esse modelo acabou se popularizando muito, porque ele é aplicado dentro das escolas. E a criança passa o dia inteiro. O modelo, isso é uma outra questão, né? O modelo de ensino utilizado no Brasil é um modelo absurdo, que só tem no Brasil. Você pode ir para o mundo inteiro e você vai visitar as escolas em qualquer lugar do mundo, em qualquer sistema educacional do planeta, e as escolas não tem essa coisa de turno contra turno, eu estudo de manhã, eu estudo à tarde. Isso é uma coisa do Brasil, exclusivo, né? O estudo, em qualquer lugar do mundo, a criança entra de manhã e sai 2 horas da tarde, né? Almoça na escola, etc. Então, assim, a criança fica o dia inteiro na escola, e daí fica mais fácil fazer esse modelo de intervenção na escola. No Brasil, isso é muito complicado, né? E daí como é que você fala? Daí você fala, poxa, como é que eu posso fazer 40 horas de abas semanais? Se fazer 1 hora por semana já é muito caro, já é difícil encontrar profissional disponível, né? Isso é algo que a gente está começando a mudar agora, né? A gente tem a pós-graduação em análise de comportamento aplicada, e após que hoje é o que faz mais sucesso, porque existe uma demanda muito grande e um interesse muito grande de profissionais especializar nessa área. Uma das formas que a gente tem de aumentar o acesso à análise de comportamento aplicado também é fazendo um bom trabalho de orientação de pais, né? Então, porque quando a gente faz um bom trabalho de orientação de pais, a gente permite que esses pais possam também trabalhar com seus filhos em casa. Isso é óbvio, né? Isso tem a ver com os estudos de enriquecimento do ambiente que são feitos nos Estados Unidos, né? A Universidade da Califórnia, Cynthia Rowe, uma pesquisadora que pesquisa muito a respeito de enriquecimento do ambiente, que basicamente essa oportunidade que a gente tem de orientar os pais dos profissionais de saúde que estão trabalhando com a criança, dos profissionais de educação que estão trabalhando com a criança, de treinar esses pais e permitir que esses pais possam, digamos que, generalizar a aprendizagem que é feita já na escola, que é feita já nas diversas terapias que a criança está envolvida. Se a gente treina esses pais e dá a oportunidade desses pais generalizar essa aprendizagem, multiplicar essa aprendizagem em casa, é maravilhoso. Daí você vai multiplicar essa 1 hora de intervenção na escola, ou 1 hora de intervenção, de 1 ou 2, 3 horas de intervenção nas diferentes terapias que são feitas normalmente com os profissionais. Esses pais podem também generalizar essa aprendizagem em casa, né? Não adianta só a terapeuta faz um treinamento maravilhoso na clínica, ótimo, mas é pouco. Isso tem que ser generalizado em casa. Os pais têm que ter oportunidade e têm que ter esse direito de estar intervindo e ajudando esses trabalhos técnicos em casa também, né? Isso realmente é uma coisa muito importante e que faz a diferença. Você vê claramente aqueles pais que são bem treinados, que são orientados pelos profissionais que acompanham a criança na escola, ou os profissionais, seja o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, né, o psicopedagogo, o especialista em análise do comportamento aplicado, o terapeuta comportamental. Se essas famílias podem trabalhar em casa, você vê claramente os ganhos dessas crianças, né? Então, assim, isso é muito importante que a gente tenha a oportunidade de treinar esses pais, de orientar bem esses pais, para que eles possam ajudar nas intervenções. O nível de estresse, de ansiedade de pais, aliás, o nível de ansiedade e de estresse de todo pai e mãe já é enorme. Basta ter filho, é estresse o resto da vida, né? E ansiedade. Agora, aqueles pais que são pais de crianças com necessidades especiais, o nível de ansiedade e de estresse é muito maior, né? Então, tem que ajudar esses pais. Para os pais ajudarem os filhos, os pais têm que estar bem. Então, a gente tem que cuidar da saúde mental desses pais, ajudar esses pais, orientar, treinar esses pais, e aí sim a gente vai ter um outcome aí muito melhor. E isso é uma das coisas, você é um autor de livros numa linguagem, e você fala isso,
eu quero que quem compre o meu livro seja o pai e que ele entenda isso. Eu escrevo, aqui é um dos livros aqui que Sim. é um best-seller seu, né? Que é o Reizinho da Uhum. Casa, que você está falando para um professor, um profissional que está começando a estudar sobre isso, mas o seu foco é também alimentar e nutrir esses pais e essas Sim. famílias. Né? Você Sim, sempre diz sim, isso. sim. Essa questão de psicoeducação, né? E orientação e treinamento de pais, isso faz toda a diferença, né? É o que eu falei, é o primeiro conceito. Quando você abre qualquer guideline europeu, americano, aí você pega o Hutter de Psiquiatria da Infância, que é o principal livro de psiquiatria infantil europeu, né, em inglês, ou você pega o Duncan ou qualquer outro livro americano, né, o guia da Academia Americana de Psiquiatria da Infância. Todos eles, não importa qual é o diagnóstico, qualquer diagnóstico que você abrir, esses livros, o primeiro item é psychoeducation, né? Psicoeducação. A primeira coisa é você orientar bem essa família, é treinar essa família, não tem outra, né? E aí a gente tem um desfecho completamente diferente quando a gente trabalha essa família, né? É, Isso é é muito muito, importante. é muito importante você colocar isso, porque assim, tem a maioria do público que está aqui é profissional de educação física, tá? Uhum. Que recebe essas crianças e essas famílias. E culturalmente isso está mudando, mas ainda temos não vou dizer um hábito, mas ainda temos uma cultura de culpar os pais. Por exemplo, Uhum. esse pai está escondendo o diagnóstico. Esse pai, não sei. E, ao mesmo tempo, também não passar para os pais aquilo que está desenvolvendo com os filhos dessas crianças. Então, o que você poderia nos ajudar a desconstruir isso? Porque você falou, os pais também estão estressados. Esses professores de Claro. natação e de educação física também estão. Então, o que você pode nos ajudar assim, para diminuir esse estresse, para melhorar essa comunicação e tirar esse rótulo e esse pré-julgamento Eu acho que o mais importante no primeiro momento é todo mundo sentar na mesa e conversar, né? Tem que ter um diálogo. Sim, o nível de estresse e de ansiedade dessa família é enorme. O simples fato de ser pai já gera estresse e ansiedade, né? E quando tem condições comportamentais é mais complicado ainda. Dependendo do diagnóstico que a criança apresenta, grande chance do pai também ser portador ou da mãe. Então, quando a gente fala, por exemplo, muitos pais botam o filho para fazer 1 milhão de esportes, porque é uma criança hiperativa, tem TDAH, então vai fazer judô, karatê, vai fazer tudo que é esporte, natação, futebol, faz triatlon, faz o que for, para ver se diminui. O que acontece? A criança continua agitada e o pai que estressa mais ainda, né? Então, assim, essa criança com diagnóstico de TDAH, obviamente que o esporte vai ser importante, é parte do tratamento, obviamente vai ter que ser bem medicada para ajudar a diminuir, a melhorar a atenção, diminuir a hiperatividade, a impulsividade. Mas, além disso, é importante a gente entender essa criança no diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tem pelo menos 40% de chance de ter o pai ou a mãe também portadora de TDAH. Então, como é que você quer que esse pai ajude esse filho se ele mesmo é portador do diagnóstico, se ele tem dificuldade de organização e planejamento, e controle de funções executivas e manejo de tempo? Como é que você quer que esse pai ensine esse filho a se organizar, a manejar o tempo, a não chegar atrasado na aula, a não esquecer o material da natação, né? Porque muitas vezes esse pai também tem um diagnóstico com essa mãe. Isso funciona para outras condições comportamentais também, né? Então também tem essa questão. Então é importante a gente sentar e conversar e dialogar com esse pai. Eu acho que isso faz parte dessa questão desse casamento da família com a escola, com os profissionais de saúde mental que estão acompanhando essa criança, com todos os profissionais que acompanham essa criança, né? A dica é sentar para conversar, para tentar entender como é que está sendo o tratamento, se tiver a oportunidade de conversar com os outros profissionais também, né? É importante que exista esse canal de comunicação. Então, o educador físico pode entrar em contato, né? Falar com os pais, pedir autorização. Gostaria de falar com a escola, gostaria de falar com os outros profissionais que acompanham a criança, né? Mas, Por isso que o nível de informação para a família tem que ser muito importante, a troca de informação muito importante, porque senão, às vezes a família fica, não quero que fale, e a gente tem que quebrar isso, né? E a forma de fazer isso
é gerenciando direito esse tratamento. Às vezes também o profissional de educação física procura o médico e o médico não dá bola, né? Porque médico, sabe, é uma classe desgraçada, né? Todo mundo nariz em pé, é muito difícil, né? Então, assim, é difícil lidar com o médico. O médico em si tem uma vaidade muito grande, né? Eu posso falar porque eu sou médico, né? Então, se outro não médico fala isso, vai tomar mais pancada ainda. Eu tomo, né? Também, mas eu sou médico, falo com propriedade. O médico, de uma maneira geral, é arrogante, é nariz em pé, se acha mais importante que os outros, acha que ajuda mais que os outros, que é mais importante no processo terapêutico que os outros, muitas vezes nem valoriza os demais profissionais. Então, às vezes, o problema ocorre até aí. Você não consegue um canal de comunicação com um profissional ali que poderia estar gerenciando bem o tratamento, né? Assim, eu acho que muitas vezes a importância do médico, dependendo do diagnóstico, claro, é muito importante um bom diagnóstico, é muito importante prescrever uma medicação que ajude, que adeque essa criança. Muitas vezes é necessária, outros casos não, depende do diagnóstico. Mas, ao meu ver, o principal papel do médico é saber gerenciar, organizar, criar um bom plano individual de tratamento e fazer o link de comunicação entre a família, entre a escola, entre os outros profissionais, trabalhar conceitos psicoeducacionais para aumentar a informação da família e daí aumentar a adesão ao tratamento. Não é só em saúde mental que é complicado a adesão ao tratamento, em qualquer área. Tem estudos famosos aqui nos Estados Unidos de psicoeducação que mostram que pacientes, por exemplo, né, pacientes cardiopatas que já sofreram infarto agudo do miocárdio, que são informados que precisam tomar um remédio para a vida inteira, e você avalia esses pacientes 1 ano depois, ou não estão tomando o remédio ou estão tomando errado. Eu estou falando de condição que tem risco de vida. Então, assim, a adesão a tratamento já é algo muito complicado na medicina como um todo, né? E na saúde mental infantil, mais ainda, por preconceito e desinformação. Então, não tem como. Então, a meu ver, uma das grandes ações do médico é saber gerenciar isso, é trabalhar esses conceitos de orientação de pais, é trabalhar a psicoeducação, né? Isso facilita. Se você tem uma criança que é gerenciada, tem seu tratamento gerenciado por um médico acessível, já muda completamente o prognóstico. É bem diferente do prognóstico daquela criança que tem uma equipe, tem vários profissionais trabalhando, mas que tem um médico pouco acessível, né? Então, são coisas que você não aprende na faculdade de medicina, por exemplo, né? Tem muita coisa errada na nossa formação, essa é uma delas. Mas a dica é essa, não tem grandes segredos, eu acho que é tentar melhorar a comunicação, o diálogo, é ter acesso a todos os profissionais da saúde, da educação. Acho que seria, não sei se espero que eu tenha conseguido responder da minha maneira ao André, mas eu diria que é isso. Respondeu. E outra coisa, nós da educação física também precisamos, aí tem o outro lado. Tá todo mundo falando assim, nossa, é bacana ele falar da arrogância dos médicos, sendo médico e tal, mas não esqueçam que ele é um médico da educação. Ele quebrou esse paradigma também, né? Mas assim, como nós da educação física, tá, podemos também melhorar, porque também temos... Eu faço a meia culpa do lado de cá. Nós, da educação física, ficamos muito no amor, que é uma condição fundamental. Amar é trabalhar com essas crianças. Claro. É fundamental. Porém, quando você não estuda as evidências, quando você não se prepara, você não vai conseguir dialogar com o médico, com a terapeuta, com o fisioterapeuta, claro. Com a Isso é fundamental. Isso é fundamental. A gente tem um professor que você conhece, que é o Luciano Lacerda, que fala muito isso, né? Tem muito essa história, e daí eu rio, eu dou risada quando eu escuto isso, e você falando isso me faz lembrar muitas histórias no Brasil, que é só rindo mesmo, porque tem essa questão, tem essa coisa, a gente trabalha assim, é com muito amor, a gente acolhe, abraça a família, muito amor. Claro que isso é importante, né? Pelo amor de Deus, isso aí na verdade não é mérito nenhum, isso aí é obrigação. Você acolher com amor, com atenção, fazer a sua profissão, né, com gosto, tal. Amor é fundamental, né? Mas isso não é mérito nenhum, isso é obrigação, né? Isso também, além de ser obrigação, isso não é
isso não é artifício científico. Óbvio que você trabalhar com amor, isso aí você vai ter um resultado melhor. Eu concordo, é ótimo, você aumenta a adesão da família e da criança ao tratamento. Mas o amor em si não é uma técnica eficiente, digamos, não é uma intervenção, digamos assim. É uma Né? Pode ser um condição. meio, É é um uma meio, condição, uma é um condição. meio, mas não é uma técnica científica, né? Então, o que a gente tem que fazer é aprimorar nossos conhecimentos a todo momento, tá estudando. Eu costumo falar que eu tenho um péssimo hábito de tirar a minha sexta-feira para estudar. Sexta-feira você não consegue falar comigo, até consegue, claro que consegue, eu estou brincando. Mas assim, eu estou estudando o dia inteiro na sexta, é um péssimo hábito, né? Porque, cara, não tem outro jeito, a gente tem que estar se capacitando, estudando e pensando em medicina baseada em evidência, né? É, eu critico, daí eu tomo minhas pedradas quando eu falo da psicanálise, porque a psicanálise, assim, carece de fundamentação científica para intervenções, né, em saúde da infância, saúde mental da infância. E daí, sempre quando existe qualquer abordagem, muito comum falar, mas a gente trabalha com amor e olha, não adianta, não adianta. A gente tem que pensar em medicina baseada em evidências. O amor é uma condição essencial para tudo, né? Isso não é técnica, né? Isso aí é o meio. Né? Isso é básico. Obviamente que isso ajuda na adesão da família às intervenções, mas a gente tem que usar o método científico. O que a ciência diz que funciona, o que a ciência diz que não tem evidência e que não funciona. É isso que a gente tem que se apegar. Não é porque o Gustavo falou isso ou falou aquilo, porque eu posso estar falando o que eu acho aqui, está falando besteira. Né? A minha opinião não conta. Graças a Deus para a ciência, o que conta é a experimentação científica. Né? Você pega grupos de estudo, faz um grupo controle, faz um outro grupo que você faz de fato a intervenção, você randomiza, você faz cego esse estudo para não ter nenhum viés, e daí você vai cientificamente comprovar se é eficaz ou não uma intervenção ou outra intervenção. Isso serve para medicamento, para saber se a vacina para a Covid funciona ou não, serve para intervenções para o autismo, serve para intervenções com TDAH, para transtorno desafiador positivo e assim por diante. A gente tem que ter a ciência em primeiro lugar e, sem dúvida nenhuma, a gente tem que se capacitar. Né? Não adianta usar essa questão, eu acho isso, eu acho aquilo. É medicina baseada em evidência, é ciência, ponto. Daí você chega à noite, encosta a cabeça tranquilo no travesseiro e dorme tranquilo, porque você está fazendo medicina baseada em evidência. O que tem de mais moderno no mundo você está utilizando para ajudar essa criança. E ponto. E a ciência não é perfeita, a ciência está sempre evoluindo, mas por mais porcaria que seja, é o melhor que a gente tem, né? E a ciência Então, também vai se desdizendo, né? A gente não tem que ter vergonha. Ó, isso era assim, agora saiu isso sim, assim, e sim. isso Carl exercita. Sagan fala isso, né? Carl Sagan falava isso, né? A ciência é uma porcaria, mas é a melhor coisa que a gente tem que ser pegar ela, não adianta, né? Eu Então, vou fazer, método científico é tudo. eu vou fazer aqui mais uma perguntinha para você, da Bibi Mergulho. Ela pergunta assim, eu já até sei que você vai responder, mas a psicomotricidade, ela é uma forte aliada nessas intervenções? Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Eu já sabia que Isso você ia responder. tem a ver com esporte e tem vários estudos científicos que evidenciam isso, que comprovam isso, e a gente vê isso na experimentação clínica também. Né? Então, eu acho que o principal recado que eu deixo é essa questão da gente se apegar à ciência, né? Pensar no método científico. Todas as intervenções que a gente faz tem que ser baseada em evidência, a gente tem que pensar que a gente lida com cérebro de desenvolvimento, né? E a gente tem que estar preparado para poder capacitar esse cérebro, né? E muitas vezes a gente tem chance de ensinar esse cérebro, de ajudar na recuperação desse cérebro, ajudar essa família, né? E a gente tem que estar bem preparado, porque tem muito profissional mal preparado que, em vez de usar isso como uma oportunidade para salvar e para ajudar esse cérebro, tem a oportunidade também de destruir esse cérebro que está fazendo besteira. Então tem que estar aliado à ciência, tem que ter estudo, tem que ter uma fundamentação científica para fazer as intervenções nesse cérebro de desenvolvimento. Ó, a nossa live vai cair, eu vou fechar e vou abrir só para a gente se despedir, tá? Espera aí um pouquinho. Bom. Beijo. Voltando aqui rapidinho, a gente vai fazer as considerações finais, tá bom? O Gustavo Teixeira já entrou,
Nós vamos fazer, ele fez essa conclusão final aqui, ele vai fazer as considerações finais. E só para vocês, algumas pessoas perguntaram onde que acha os livros do Gustavo? Em qualquer livraria, tá? Eu tô aqui com o Reizinho da Casa, que é assim, um best-seller dele. Tem o Manual dos Transtornos Escolares, tem o Manual do Bullying, tem o do TDAH. Depois vocês vão entrar em contato com ele, tá? Porque ele é uma pessoa super acessível, e vão buscando, tá, a literatura dele e os estudos dele também, os artigos dele e de todo um pessoal que trabalha com ele também. Acho importante citar isso. Outra coisa que é importante quando está entrando o pessoal, no CBI não tem só curso para autismo ou para aba, não, tem neurociência, tem psicopedagogia, tem outros métodos de intervenção com autismo, tem de TDAH, tem de psicomotricidade, tem de educação física. Então, assim, é algo muito mais amplo, onde não se tem assim uma única trincheira, tá? Então, agora que já foi entrando o pessoal, eu vou conectar aqui com o Gustavo, né? E ele fala para o profissional que vai da escola, passando pelo profissional da natação, da quadra, a família, ao TO, entendeu? Não é à toa que ele é apaixonado por educação. Oi, Renata. Ponto. Então, assim, achei, aquela tua finalização, dá para você só voltar naquela questão da oportunidade, que eu acho importante, porque faz uma relação também com o oportunismo, né? Que é diferente, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que pensar na medicina baseada em evidência, estudar, se capacitar, porque a gente tem uma chance de ouro de salvar esse cérebro, de ajudar essa criança no desenvolvimento dela, ajudar a família, mas se você não estiver preparado, isso acaba sendo uma arma, você pode destruir, né? Em vez de ajudar, você vai atrapalhar. E uma coisa importante, agora eu vou pedir para você, eu vou me despedir, agradecer a todos, acho que foi muito legal esse nosso bate-papo, e eu quero que você fale, melhor do que eu falar, você falar do novo programa de pós-graduação do CBI de Educação Física Inclusiva, que nós estamos lançando agora. Fala um pouquinho desse programa, Renata. Então, nós montamos, o Cadu Monteiro, né, o Carlos Eduardo Monteiro, que está aí na live, é um programa de pós-graduação, 100% online, Educação Física Inclusiva. E nós procuramos fazer uma pós diferente. Por quê? Porque a gente tem desde a abordagem do conceito jurídico, legal, da parte das leis, passando pela abordagem científica, com as evidências científicas. Depois a gente tem módulos de neurociência, temos módulos de esportes e paradesporto, temos módulos de introdução, como a psicomotricidade entra ajudando neste processo. Então, é uma pós interdisciplinar. Tem fonoaudiólogo, tem neurocientista, tem pediatra, tem pesquisador, tem atleta. Então, assim, é uma pós formada de uma forma diferente, onde é para o profissional de educação física, que a gente começou a pesquisar no mercado, que não existe esse tipo de pós-graduação. Não existe. Não fala dessa forma, com essa clareza e com essa abrangência de temas. Então, nós procuramos trazer os melhores profissionais que a gente tem aqui no Brasil. Juntamos uma turma, então a gente tem nutricionista, tem fono, tem psicólogo, tem psicomotricista. Então, tem da natação, tem do judô, artes marciais. Então, assim, não é algo fechado por uma única linha, só para natação. Não, é uma pós que vai te abrir caminhos e depois você vai se aprofundar naquilo que essa pós te iluminar. E ela está começando, é um filho mais recente, está lançando agora, e a gente está convidando vocês para entrarem na página do CBI. Ela tem a regulamentação do MEC, ela tem uma certificação internacional, ela tem as horas de comprovação. O Cadu entrou aqui, ó.
E outra coisa, e tem módulo com o doutor Gustavo Teixeira. Tem, é verdade. Tem módulo com o doutor Gustavo Teixeira, tem módulo com o André Trindade, tem módulo com a Aline Miranda, tem módulo com a do Monteiro, tem módulo com o Lucélio. E eu vou esquecer, com a Dani, que também é uma fono, com a Daniela Damasceno. Então tem módulo com um monte de gente bacana. Eu tenho medo de esquecer, Gustavo, que aí dá problema. Então, a gente tem que convidar vocês. E outra coisa, acima de tudo, nesse momento, né, de Covid, nos aproveitar para nos nutrir e quebrar alguns paradigmas. Nada substitui a prática. Gustavo é um defensor disso, senão ele não era um amante do esporte, da integração, mas democratizar é algo importante e é isso que me fez depois. E aí eu vou contar para vocês rapidinho a história. O Gustavo era aluno da academia há anos. Ele, Camila e as crianças. Então ele cruzava por mim na minha piscina. As crianças nadavam com a gente. E eu recebia os alunos dele. Eu nadava então, na piscina. Você nadava. Então a gente se cruzava. Em nenhum momento houve assim, uma aproximação. A gente se aproximou profissionalmente por outros canais. Né? Então, assim, isso é muito interessante porque as pessoas estão ao nosso lado o tempo inteiro nos observando, a gente também está observando as pessoas. Então, assim, é muito legal porque eu vi o Gustavo, amante do esporte, acreditando no esporte, pai, marido, aluno, o comportamento que é o bastidor do cara que escreve isso aqui, e que aí a gente vê assim, não tem como separar, tudo está junto. É o mesmo indivíduo, né? E aí você fala assim, poxa, aquele cara humano é esse cara que eu leio, que eu estudo e que eu tenho pacientes em comum. Então, ele é humilde, ele tem alta crítica, ele é provocador, ele é audacioso, ele te deixa sem dormir, porque ele te liga, te deixa sem dormir, mas ele é uma pessoa que também fez mudar muito o meu olhar sobre muitas coisas e eu tenho muito agradecimento a essa pessoa que é você. Né? Então, assim, e é muito bom conviver com... A gente morre de saudade, tem professor aqui mandando beijo para o Pedro e para o João, né? Porque os professores da nossa equipe que deram aula... Deixa eu chamá-los aqui rapidinho. Vai tá falando bom. Aí. Beijo, então, João. Eles foram alunos nossos do nosso programa infantil. Dá um oi aqui rapidinho. Dá Eles um oi nem vão rapidinho. lembrar. Rapidinho. Dá um oi aqui pra tia Renata. Fala. Ih, meu Deus. Aqui. Fala aqui com a professora Renata. Bota o fone aqui. Meu Deus! Eu não quero. Dê só um tchau. Meu Deus do céu. Tchau, João. Oi. O João, nossa, a Márcia vai ver o João, vai ter um ataque. A tia Marcinha vai falar assim, não. A tia Marcinha, lembra a tia Marcinha? Dava aula de natação pra você. Aí, Pê, professora Renata de bebê. Aqui. Nossa, o Pedro tá com... O João bebê, o Pedro tinha 2, 3 anos. Você era... deixa eu tirar o fone aqui, vamos. Tá ouvindo a gente, Renata? Tô ouvindo. Ah, tá, pronto. Agora eles estão te ouvindo. Tirei o fone aqui. Meu Deus! Ó, tá falando que você era bebezinho, Joãozinho, nas aulas de natação. O João era bebê, aí da tia Márcia, Pedro também fazia aula, e assim, o tio Felipe tentava convencer o Pedro a ser botafoguense, e eu falava assim, cuidado! O João. O João. Então, aliás, o João fala até hoje que ele é Botafogo. Felipe tá na live e deve estar feliz. Assim, eu queria muito agradecer. Eu acho que foi de grande valia, Gustavo. Manda um beijo pra Renata. Manda um beijo pra Camila também. Tá? Beijo, Camila. Camila tá aqui. Tá nos bastidores aqui. E assim, eu falei aqui dos livros, então, em qualquer livraria, né, Gustavo, que encontra, tem mais... Pela internet é mais fácil. Livrarias online consegue, né? Também consegue. E tem não só o livro, mas tem o livro teu e com o João também, que é como começou... Projeto Startup, porque a gente conta a história do CBR como pano de fundo, né? Falando de empreendedorismo e empreendedorismo digital. Então, eu acho que em tempos de Covid,
Eu acho que isso fica aí uma grande reflexão. Obrigada, Gustavo, por toda essa tua disponibilidade. Eu sei que você é assim, mas muita gente aqui está encantado com você. Eu sabia que isso ia acontecer. Obrigada mesmo. Um beijo para sua família. A gente morre de saudade, mas a gente está sempre se falando. Beijo. Um beijo a todo mundo. Obrigado, Renata. Obrigado a todo mundo aí pela paciência. Valeu, foi ótimo. Obrigado. Valeu. Obrigada a você. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau.